Olá, bom dia, leitores e leitoras. Gravei mais duas vezes anteriores esse vídeo. Uma delas descarregou. Acho que acontece com toda pessoa que grava vídeo no YouTube, né? Clássico já. E agora vai, tá certo? Vamos ao nosso vídeo, né? Requisitado aí, que são as leituras para 2024, tá? Gente, aqui nessa lista vai ter alguns livros que eu não terminei em 2023, tá certo? Não existe nenhuma ordem particular. Já aviso para vocês que são mais de 12 livros. Inclusive, assim, eu não vejo sentido em definir um livro para um mês do ano, sabe? Não faz sentido, tá? E as minhas leituras elas são baseadas muito no assunto, no autor, no peso histórico, tá certo, desse livro. Então, assim, eu não tenho nenhum motivo particular para colocar 12 livros, tá certo? Espero que vocês não se incomodem com essa questão. Serão mais de 12 livros, mas cada livro aqui tem um motivo especial de estar aqui nessa lista, tá certo? E eu vou estar explicando para vocês aqui nesse vídeo, tá? Então, gente, eu vou começar, né? Porque para variar a lista é grande. E assim, esse livro aqui, eu estou utilizando ele porque ele é o meu guia, tá? Para as leituras que eu vou fazer na minha vida, tá? Que é o livro do Otto Maria Carpo. Eu estou no volume 1, tá? Na parte aqui do Renascimento ali romano, né, e os livros que vão ser base, né, desse Renascimento. Então preciso citar ele aqui porque eu estou usando como guia, tá, para as minhas leituras. E a história da literatura ocidental é um trabalho para a vida inteira, eu tenho certeza disso, tá? Não me iludo, mas que a gente já encontrou maravilhas aqui, né? Como por exemplo Molière, a questão também de alguns autores ali, como por exemplo Píndaro, Epicuro, tá certo? Importantíssimo para a literatura. Então a gente não pode deixar, né, de citar esse livro e ele serve como meu mapa aí para as minhas leituras, tá? E aí em seguida a gente vai ter a lista agora de fato, tá? O primeiro livro que ele está aqui porque fecha o meu ciclo de conhecimento das epopeias, tá certo? Que é Paraíso Perdido do Milton. As epopeias, gente, são importantíssimas, tá certo? Para vocês colocarem nas leituras de vocês, porque nas epopeias está toda a expressão do pensamento consolidado, né, de gênios da época, e que ali, através dos poemas e das poesias, não só vai ver a questão do sentimento, né, e da linguagem da época, como também está num gênero, né, de prosas e versos. E é uma questão assim de experiência humana, tá certo? Você vai perceber que são mais fáceis, né, de você lembrar daqueles momentos e tornar uma experiência marcante, tá certo? E aqui em Paraíso Perdido eu sei assim muito pouco sobre essa história, graças a Deus, né, para não estragar muito da minha experiência. Mas eu sei aqui que a gente vai ter a questão, né, de Gênesis, né, aqui descrita de uma forma poética, né? Então, para fechar o meu ciclo com as epopeias, tá certo? Tem uma epopeia ali chamada Fausto, que eu acho que o motivo de que é interessante que você leia as epopeias antes de ler esses livros é porque ele consolida, por exemplo, toda essa experiência, tá, histórica, geográfica, mística que existe nas epopeias. Então, por exemplo, no Fausto ali, recomendo fortemente, né, que vocês leiam todas as suas epopeias antes de ler Fausto. Vocês vão reparar que muda drasticamente esse pensamento do Goethe da parte 1 para a parte 2, e que na parte 2 ele está maduro, né, praticamente está ali no fim da vida dele. E é um show de todas as culturas, de todo o pensamento que você possa imaginar. Então, se existir alguma pessoa assistindo esse vídeo atualmente que tem interesse em ler Fausto, leia as epopeias anteriores a ele. Tem um dicionário ali perto, tá certo? E bom proveito, tá? Gente, esse daqui me arrependo um pouco de não ter terminado, porque eu tava bem no finalzinho, tá certo? Que é Don Quixote, tá certo? Do Cervantes. E o motivo de eu ter parado ele é porque eu adquiri na época um outro livro aqui que eu apresentei até num vídeo, que foi Cartucho de Parma, tá? Porque eu lembro de ter lido Vermelho Negro, lembro de não ter gostado muito,
O erro foi porque eu não li a bibliografia de Napoleão Bonaparte, escrita pelo Alexandre Dumas, que eu li esse ano. E muda, gente, completamente a tua experiência, porque tu tem uma noção perfeita de quem é Napoleão na mente dos escritores, entendeu? Isso é importantíssimo. Porque ali você vai entender a figura que ele é. Napoleão é praticamente um semideus entre os homens, tá certo? Os feitos dele, né? A época, a questão da traição que ele sofreu, tá certo? Então, é importantíssimo. Mas voltando aqui para Don Quixote, gente, esse livro é sensacional, tá certo? É engraçado, com show de cultura sobre a questão dos poemas de cavalaria, a questão também relacionada ali com a geografia da própria Espanha, porque o Don Quixote sai, né? A própria Espanha aí prevendo, né? Querendo, idealizando resolver problemas, mas a verdade é que ele mais cria problemas do que ele resolve, tá certo? E aqui você também encontra filosofia, né? O Don Quixote é conhecido por saber exatamente quem ele era. Então, apesar dele ser um louco, tá? Dele ser um homem completamente desvairado, né, das ideias, ele sabe quem ele é. Então ele se torna um sensato no meio de pessoas corruptas, no meio de pessoas que estão preocupadas em benefício próprio, né? E esse livro aqui, gente, eu assim vou terminar próximo ano, magnífico. A gente encontra aqui duas figuras, que é o Amásis de Gaula e o Belianis, né, que são heróis da época, que heróis do Don Quixote. Então, assim, sensacional. Leiam Don Quixote, é obrigatório, tá certo? Gente, esse aqui que eu adquiri num sebo, não conheço nada da história, mas me interessa muito a saga e o autor, que é José Luiz do Rego, né, e Fogo Morto. Tá no estadozinho, né, mas foi R$5 e eu tenho certeza aqui que eu adquiri um bom livro, mas que eu não sei nada a respeito. Se alguém souber, tipo, quiser passar alguma indicação, alguma coisa antes de eu ler, fica à vontade aí nos comentários, tá certo? Mas eu tô praticamente assim, sem qualquer tipo de informação e assim, não tô sendo influenciado por nada, tá certo? Para ler esse livro aqui. Gente, esse aqui era um livro do meu pai, tá certo? Balzac e a Comédia Humana. Esse aqui é o volume 5 da Comédia Humana. Balzac é um autor que se fez gênio, tá? O cara escreve com vontade. Não é uma leitura fácil, porque para dar uma descrição, ele passa pela geografia, pela história, aprofundamento de personagem. Então, antes da própria história existe ainda uma outra história. Quando não existe, né, uma segunda ou terceira história, tá certo? Então, Balzac não é um autor fácil, tá certo? Porque você vai precisar ter mais vontade que ele, né, algumas vezes, para ler as histórias dele da maneira assim mais profunda possível, tá certo? E assim, temos duas histórias aqui que eu já li, tá? Que da Pedrinha, que é uma história de partir o coração, tá? De uma menina que morava com os avós, é adotada pelos tios, tá certo? Só que esses tios eles estão preocupados em tornar essa menina como se fosse uma garota propaganda, né, da empresa de roupas dele. E tem outra aqui de um padre, tá certo? Que ele fica no meio ali de um jogo político entre a igreja, né, e um amigo dele, né? Um amigo que você prefere 1000 vezes ter um inimigo do que esse amigo aqui. Então, assim, eu parei ele porque se mostrou assim ser uma leitura desafiadora, mas assim, o prazer que eu tive em ler todas essas histórias é maravilhoso, tá certo? Obrigatório eu terminar esse livro, questão de honra, tá? Assim como outros livros aqui que vocês vão ver, tá? Gente, esse daqui eu adquiri porque eu mexeu com o meu brio, né? O meu amor próprio. Foi mais pelo desafio do que necessariamente assim pela importância, né? Que a importância desse livro aqui também é inquestionável para a literatura, que é Ulisses, do James Joyce. Muitas pessoas dizem que é uma leitura difícil, não sei o que esperar aqui, tá? Mas eu meio que fui chamado para um desafio, vamos dizer assim. E se alguém tiver lido, comente aí, tá certo? Diga se eu preciso tomar algum cuidado, alguma questão ali para ler. Fica à vontade, mas ele me chamou muita atenção, né? Pela dificuldade que algumas pessoas têm para ler e para absorver esse livro, né? E eu sei, né, que é um livro razoavelmente grande, mas
me coloquei aqui como leitura para o próximo ano obrigatória, tá? Todos que vocês vão ver aqui são obrigatórios, tá certo? Não vou nem mais me repetir nesse sentido. Gente, esse daqui é Viagem de Gulliver. Muitos entenderam como um livro infantil, tá certo? Mas existe um outro livro ali, que eu até tenho ali no vídeo Pequenas Leituras, né? Grandes Impactos, que no livro Os Escritores, a Literatura e os Leviatãs, tá certo? Do George Orwell. E ele faz uma resenha tão bem feita desse livro, tão instigante, tão interessante, que eu disse assim, eu tenho que ler, com certeza, tá? Porque aqui você vai encontrar uma história infantilizada, mas com teu político fortíssimo por trás, uma crítica política fortíssima por trás, tá certo? Então, eu quero ter uma experiência com esse livro aqui, eu quero ver o que é que no caso aqui o autor, né, o Jonathan Swift tem para passar pra gente, e tenho certeza que vai ser um livro aí muito interessante, tá? E eu já fui instigado pelo George Orwell, né, para ler esse livro aqui, tá? Gente, entrando aqui para contos, tá certo? Esse aqui é um autor que eu já ouvi falar muito, né? Como assim, com muitas pessoas aqui no Brasil, das obras dele, mas eu não li nada, não conheço, tô cru, né? Verde em relação a esse autor aqui, mas eu recebi uma dica muito boa, que é assim, se você não conhece um autor, conheça os contos dele, tá? E aí você decide se vai continuar conhecendo a obra dele, né? Ou não. E aí, baseado nisso, eu adquiri, né, esse livro de contos aqui do Lima Barreto. Se não me engano, a gente vai ter 85 contos aqui dentro, tá certo? E assim, se alguém conhecer Lima Barreto, quiser comentar, fica à vontade, tá nos comentários. Mas eu li por esse motivo, porque eu não conheço nada do Lima Barreto e tenho certeza, né, de que vai ter muita coisa boa que eu vou conhecer através do pensamento dele nos contos. Fora que são contos. Gente, eu adoro, né? Passei a adorar esse ano aqui os contos, tá certo? É um gênero literário que eu não conhecia muito e eu adorei, né? Eu tiro pelo próprio livro ali que eu li do Guy de Maupassant. E vamos ver o que é que Lima Barreto tem aí para passar para nós, tá certo? Nesse livro aqui maravilhoso aqui da Companhia das Letras, né? Sobre contos, tá? Então, já está aí. E aí, gente, esse daqui já é mais literatura contemporânea, tá? Mas eu já ouvi falar tão bem desse livro que eu não podia deixar de trazer ele aqui na lista. Não sei nada, tá? Nem sobre a autora, nem sobre o livro. Mas eu sei que fala sobre racismo, tá certo? Que é O Sol é para Todos. E é o máximo, gente, que eu sei desse livro. Se alguém já tiver lido, fique à vontade também. É um livro que me chamou muita atenção, muitas pessoas falaram muito bem. E vamos ver, né, o que ele tem para trazer, como é que vai ser a minha experiência com ele. Se alguém quiser vídeo no canal, fica à vontade também, tá? Agora, esse daqui, eu não fazia noção da encrenca que eu tava me metendo, tá? Porque, assim, é um livro excelente, é um tema interessantíssimo, mas não é fácil, tá certo? Que é Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust. E eu vou explicar para vocês por que não é fácil, tá certo? Porque aqui o personagem do Proust, ele ainda é criança nesse livro, né? Da infância, indo ali para algo ali entre a adolescência, tá? E existe um personagem aqui que é o Swan, né? No Busca do Tempo Perdido, e ele vai resgatar o Swan no sentido de que o Swan, ele tem uma fama, vamos dizer assim, na sociedade, mas esse não é o Swan de verdade. Ele quer buscar quem ele era de fato, né? O que é que ele fez como ser humano de fato. Só que ele faz isso dentro de um ponto de vista de uma criança, né? Lógico, né? Vamos ter análises adultas, filosóficas, e é como se fosse uma psicanálise sobre o Swan, tá certo? Inclusive o Marcel Proust e o Freud viveram na mesma época, tá certo? E o que o Proust fez aqui, ele fez até, algumas pessoas consideram, né, anterior à psicanálise do Freud. Mas, inclusive, comentam que eles trocavam cartas e tudo, mas essas cartas nunca existiram de fato. A gente não tem prova nenhuma que o Proust tinha contato com Freud, tá? O pai do Proust era médico, né? Dizem que o pai dele tinha esse contato, mas isso aí não tem comprovação nenhuma, tá certo? Que eu posso dizer para vocês que é uma leitura difícil por isso, tá certo? Porque você vai estar participando de uma psicanálise com um personagem criado dentro de uma obra que a visão é a partir de uma criança, né? E tem, logicamente, a visão do Proust aqui na fase adulta, mas você tem que ter muita atenção, muito cuidado, tá? Não é uma leitura fácil, tá certo? Eu li
tô gostando da experiência, mas tive que parar porque eu comecei a dizer assim, calma, esse livro aqui é para ser lido com muita calma, então vamos deixar aí para um outro momento, né? Eu estava começando ali os meus trabalhos aqui na empresa que eu trabalho, tá certo? E aí eu tive que ir com mais calma, com mais cautela, porque tem que ter muita paz, muita concentração para fazer isso aqui. Vamos lá, Epicuro, né? Pelos motivos que eu coloquei no começo do vídeo. Ele e Píndaro, gente, foram dois filósofos e autores muito importantes para a literatura ocidental. Tá? A gente vai ver esse tema aqui no Otto Maria Carpo, no volume 1. E não só pela questão do canal também ter essa parte da filosofia, como também por essa importância que eles têm para as obras, né, de literatura em geral. Então esse livro está aqui nessa lista por esse motivo. Já li um outro livro de filosofia excelente, também da mesma editora Penguin, que foi Fedro, né, e eu pretendo continuar lendo outros livros de filosofia também dessa editora. Então ele está aqui para que a gente conheça mais do pensamento desse autor e, né, a questão da estrutura, né, do pensamento dele, para que a gente possa estar trazendo aqui no canal também, tá? Gente, vamos ver aqui para não misturar, né? Esse livro aqui é porque é o seguinte, eu preciso me explicar. Existe uma fase da minha vida que eu estava muito dedicado ali à minha prática, né, religiosa, né? Vocês podem ver ali pela estátua de Buda, né, que eu sou budista. E aí eu queria me desfazer de toda a distração, né, que eu tinha nessa época e tudo, e eu me desfiz de muitos livros, tá certo? E coisa que eu me arrependo, mas também eu acho que toda a nossa vida são fases, essas decisões, mas que eu tô aos poucos aí, né, refazendo aí o meu pecado mortal, né? Mas, enfim, se eu pudesse traduzir todo o meu arrependimento em um livro só, seria nesse livro aqui, tá certo? Que é Os Miseráveis, do Victor Hugo. Gente, Victor Hugo, eu assim fiquei encantado com a escrita dele, com a obra dele, em um outro livro que eu tenho ali, que é O Homem que Ri. E esse livro aqui, gente, eu já tenho assim completa noção da importância dele para a literatura, tá certo? Sobre a questão da beleza desse livro, porque eu lembro de ter começado na época e até hoje eu lembro assim como se fosse ontem, dos primeiros capítulos, né, falando sobre o padre que existe nesse livro, sobre a questão da pena de morte, né, que o homem nunca deveria ter controle sobre uma coisa que é de Deus, né, que é a vida do ser humano. E outra cena que eu lembro muito, assim, claramente, é quando ele vai conversar ali com as freiras, né, no mosteiro, e aí eles estão decidindo se eles vão tirar ou não uma fonte lá do local, porque não está sendo utilizada, não tem serventia. E ele faz esse comentário, assim, extremamente dócil, né, comentando que muitas coisas aparentemente não tem a utilidade que deveria ter, mas era uma fonte muito bonita, e a beleza é uma utilidade por si só, né. Então, enfim, né, eu já sei que esse livro aqui é sensacional, tá? Só por essa pequena introdução, né? E a genialidade do Victor Hugo, né? Então, fica um livro aí para o próximo ano, obrigatório, né? E que toda vez que olho para esse livro, bate um pouco aí de arrependimento, tá? Mas enfim, né, vida que segue. Gente, agora esse daqui, tá? O canal também tem poesias e poemas. E a gente não poderia deixar de falar de Fernando Pessoa, né? Então aqui é a obra poética do Fernando Pessoa. Esse box eu adquiri no meu aniversário, né? E, gente, eu confesso pra vocês que eu comecei a ler, assim, totalmente inocente. Quando eu comecei a ver a profundidade da poesia desse homem, junto com o conhecimento de geografia, junto com o conhecimento histórico, eu fiquei assim, peraí, calma. Eu não sabia onde estava me metendo. Foi 2 passos para frente e 10 para trás, tá certo? Então, eu quis me munir de mais conhecimento de poesias, de autores, né? Conhecer um pouco mais ali, vamos dizer assim, me ambientar mais nesse sentido para eu ter gás para continuar essas leituras aqui. Gente, Fernando Pessoa é conhecido como ser um autor que tem um universo morando dentro dele, tá certo? Então, daí você tira, tá? O susto que eu tomei. Então, assim, vou terminar esse ano, tá certo? Mas eu precisei me munir aí de gás, tá certo? Para dar continuidade, porque não é um autor fácil, tá certo? E a mensagem que ele passa aqui é sensacional, tá certo?
vamos lá, próximo livro, Humilhados e Ofendidos, do Dostoiévski, tá? Esse livro aqui, inclusive, eu tenho aí o objetivo de terminar as obras principais de Dostoiévski. Ainda não terminei, né? Não li Irmãos Karamazov, poderia estar nessa lista, mas eu ainda não adquiri. Mas essa daqui é para fechar esse período mais negro, né, da história do Dostoiévski, junto com outro livro ali que eu tenho, que é Humilhados e Ofendidos. Está na lista, considero obrigatório. Dostoiévski é o primeiro autor de literatura clássica que eu li, né? Faz parte da saga, com certeza uma leitura obrigatória para o próximo ano. Seguindo aqui, esse livro aqui é um karma na minha vida, no sentido de que eu não consigo ter amor próprio sem terminar essa fase da minha vida, que é uma fase conhecida como a fase de não ter terminado, né, Ana Karenina, do Lev Tolstói, do Leon Tolstói. E, gente, eu comecei a lê-lo, tá aqui o fitilho provando, e o começo desse livro aqui, gente, é como se fosse uma cena de filme, né? É emblemático demais, né? A primavera começando, né, com as promessas ali de uma vida futura, as folhas, né, passando ali, primavera não, outono, tá? As folhas passando ali em lado das pessoas, e aí a vida se movimentando junto com esse momento. É um começo emblemático, tá certo? Sei que é um dos melhores livros já escritos, né? Eu tenho essa versão aqui da Kozak, que é o livro mais bonito que eu tenho aqui da minha coleção, da minha biblioteca, e preciso terminar essa fase da minha vida de não ter lido Ana Karenina, tá certo? Esse ano aí é pra isso, tá? Gente, esse daqui faz parte das indicações do Otto Maria Carpo, tá? Que é o Middlemarch, do George Eliot. E esse livro aqui eu ganhei da minha esposa de Natal, para ser mais exato. E tem um autor aqui que, inclusive, eu encomendei um livro, ainda não chegou, vai chegar dia 26, que é o George Sand, né? Que é o pseudônimo de uma autora, tá? O livro é Pequena Fadete. Mas, enfim, George Sand comenta que esse livro aqui é o livro mais adulto que existiu ali na época, tá certo? Fiquei muito curioso em conhecer essa história, não sei nada a respeito, sei que é uma história mais tradicional, mas só isso, tá certo? E aí eu vou estar trazendo depois aí um pouco, né, sobre a história desse livro aqui, o Middlemarch. Quem quiser, tá, que eu faça vídeo a respeito, fique à vontade nos comentários. Gente, esse daqui foi um livro que eu encontrei passeando aqui pela cidade numa banca de revista, tá? Banca de jornal. Hibisco Roxo, ó, ele até veio no saquinho, nem abri ainda, até aqui R$14,90, né? Ele está num ótimo estado, praticamente novo. Sei que esse livro aqui, a autora é muito bem falada, tá? E me chamou muita atenção, porque eu já tinha visto ele aí em alguns vídeos, e fala um pouco sobre não sobre racismo, tá, gente? Mas sobre a questão do fanatismo religioso. Eu tenho consciência disso. Me chamou a atenção o tema. Não sei se alguém aí já leu, tá certo? Se já tiver lido também, comente aí, tá? Para dividir um pouquinho sobre a sua experiência, sobre essa questão desse livro. Fica à vontade, tá? Mas está na lista aí do próximo ano. E a pilha já está quase chegando aqui no meu peito, né? Já tá bem grandinha. Aqui, gente, esse livro aqui pertence ao meu pai, tá certo? É um livro antiguinho, tá certo? Era da biblioteca dele. E me chamou muita atenção porque esse livro aqui ele vai estar falando de um período da nossa história aqui do Brasil que, assim, por causa da política, para variar, né? É um período muito com a neblina assim por cima, porque você vai ver, né, o pessoal da esquerda aqui do Brasil falando de uma forma e o da direita falando de outra. E aí, esse livro aqui, a introdução me chamou muita atenção para me esclarecer melhor sobre essa época da nossa história. Porque ele falou que é vergonhoso, né, que um período da nossa história tenha sido tão bem escrito por autores que não são do Brasil, né? No caso aqui, o Thomas Skidmore, né, ele faz esse livro junto com o estudo de outros dois autores, né? Um é francês e o outro é africano, tá? Então, me chamou muita atenção, estou muito curioso, gosto muito também desses livros históricos, né, jornalísticos, de entrevistas, né, vamos dizer assim, e que me chamou muita atenção, tá na lista desse ano também, tá? E para fechar,
Esse livro aqui, cujo autor foi nada mais nada menos que um dos autores que fundou o romantismo na França, né, e no mundo, que é O Gênio do Cristianismo, do François-René de Chateaubriand, certo? Nesse livro aqui ele vai ainda beber muito aí da fonte descritiva, tá certo? Ele vai comentar sobre o que é o cristianismo, os seus rituais, tá certo? Os seus fundamentos, mas como o autor tem um peso gigantesco, né, para quem gosta de romances, né, pois foi um dos fundadores do romantismo, ele está aqui como uma leitura obrigatória para esse próximo ano. E, inclusive, ele tem um livro que surgiu de inspiração para o Machado de Assis, que foi o Memórias para Além da Tumba, né? O Memórias Póstumas, né, do Machado de Assis, e no caso dele aqui, Memórias para Além da Tumba, né? Tem esse título. Então, obrigatório também para esse ano, já quero ler. E aqui, com esse livro aqui a gente encerra, tá? Os vídeos, né? Os vídeos. Meu Deus. Os livros para 2024, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa relação. Se vocês gostarem ou não gostarem, tá? Sentiu falta de alguma coisa, quer indicar alguma coisa, fica à vontade nos comentários. Agradeço muito a atenção de vocês, tá? Nesse vídeo. Agradeço muito a questão também do engajamento de vocês com o canal, tá? E assim, a gente praticamente saiu de 108 no começo do ano ali para mais de 200, né, em menos de um mês. Então eu fico muito feliz com esse engajamento de vocês e que existam tantas pessoas interessadas, né, na literatura como um todo, né, em conhecer obras, em dividir suas ideias, que eu acho que é a parte mais importante e é o propósito desse canal, tá certo? Um local onde as pessoas possam dividir ali seus pensamentos, conhecer obras novas, né, ampliar seu conhecimento. O canal Leituras S.A. é para isso. E ele nunca, tá? Quero deixar registrado aqui, vai ter fins lucrativos, tá certo? Eu vejo como um trabalho nosso, né, para sempre, tá certo? No sentido assim, para a posteridade, tá certo? Então, gente, muito obrigado, tá? Por tudo esse ano. Feliz Natal a todos, um excelente ano novo. Eu vou trazer amanhã, tá? Eu sei que é um período de festa, mas fiquem à vontade para assistir o momento posterior, tá? Porque foi um outro pedido que vocês fizeram, que são os melhores livros de 2023. Gente, que missão ingrata, tá certo? Porque a gente tá chegando num nível aqui que é a mesma coisa se você me perguntar, Vitor, quais são os melhores compositores de música clássica? Cara, tu me pegou, tu me ferrou, tu quebrou minhas pernas. Existem tantos escritores, tantas obras excelentes, que uma hora eu vou ter que começar a falar besteira, a ser injusto, entendeu? Porque não tem como, gente. Tudo isso aqui são tesouros da humanidade e você criar uma hierarquia é muito complicado, tá certo? Então, gente, encerramos agora de vez, tá? Pra valer. Vou lá pra o meu Conde de Monte Cristo aqui, porque eu quero encerrar ainda esse ano, tá certo? Desejo aí um ótimo Natal novamente, feliz ano novo, muita paz, muita saúde, muita prosperidade pro próximo ano. E até o próximo vídeo. Nos vemos aí, né, amanhã e um futuro aí 2024, tá? Obrigado a todos.